Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 30 de abril, nós vamos meditar em 2 Crônicas, do capítulo 20 ao capítulo 22. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. A vitória de Josafá sobre Moabe e Amon. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon-Tamar, que é em Edir. Então Josafá teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou um jejum em todo Judá. Eu paro para pensar que o medo é inerente ao rico, ao pobre, ao sábio, ao tolo. O medo é inerente a qualquer pessoa. Mas como vamos reagir ao medo? Josafá nos ensina. Você não pode fugir do medo, ele faz parte da vida. Mas você pode definir a sua reação ao medo. E Josafá nos ensinou aqui que quando ele teve medo, ele buscou ao Senhor. E mais, apregoou um jejum em todo Israel, em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Outra dica que ele dá, né? Buscar o Senhor e pedir socorro a ele. Pois bem, também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus dos céus? Não és tu que domina sobre todos os reinos e povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores da terra diante do teu povo de Israel e não deste para sempre a posteridade a Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário, e ao teu nome dizendo: se algum mal nos sobrevier, a espada por castigo, se vier peste, fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu ouvirás e nos livrarás. Sabe o que ele faz menção aqui? A oração e a resposta à oração de Salomão na inauguração do templo. Isso mesmo, né? Então, ele faz menção aqui. Olha, se fizermos isso, tu disseste que viria em nosso socorro. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e Moabe e do monte de Seir, cujas terras não permitiste Israel invadir quando vinha da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da nossa possessão, que tu nos deste por herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos tão grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Que aprendizado extraordinário ele nos traz! Você pode sentir medo, você pode sentir angústia, você pode se sentir como aconteceu aqui com eles, no olho do furacão, como alguns dizem. Mas você não pode esquecer isso que ele fala em sua oração. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti.
Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, mulheres, filhos, todos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaaziel, que era filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias. Ele era levita dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, ao que vós diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Oh, que extraordinário! Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-lo-eis no final do vale defronte do deserto de Jeruel. Nesse encontro não tereis que pelejar. Tomai posição e ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Pronto, que coisa extraordinária. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá, os moradores de Jerusalém, também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram os levitas, os filhos dos coatitas, os coreitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. E pela manhã cedo se levantaram e saíram do deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. E aí aconselhou-se com o povo e ordenou os cantores do Senhor que fossem vestidos, ornamentos sagrados, marchassem na frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tendo eles começado a cantar, a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon, e os de Moabe, e os de Monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e Moabe se levantaram contra os moradores do Monte de Seir para destruir e exterminar. E tendo ele dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam na terra sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo apenas para saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância. Objetos preciosos, tomaram para si mais do que podiam levar. 3 dias saquearam os despojos, porque era muita coisa. E no 4º dia se juntaram no Vale da Bênção, onde louvaram ao Senhor, e por isso chamaram aquele lugar de Vale da Bênção até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá, de Jerusalém, a Josafá, e também Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas, trombetas, diretamente para a casa do Senhor. Veio da parte do Senhor terror sobre todos os reinos da terra. Isso. E quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel, assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso de todos os lados. E aí Josafá vai reinar sobre Judá. Ele tinha 35 anos quando começou a reinar e reinou 25 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava Azuba, era filho de Sili.
Ele andou no caminho de Asa, o seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto perante o Senhor. Contudo, os altos não tirou, porque o povo não tinha ainda disposto o coração para o Deus dos seus pais. E quanto aos atos de Josafá, você já sabe, estão todos escritos nos livros, né, das histórias dos reis de Israel. Depois de Josafá, rei de Judá, vai se aliar com Acasias, que era rei de Israel, que procedeu iniquamente. Aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarse. Fizeram navios em Ezion-Geber. Porém, Eliezer, filho de Dodavá, de Maresa, profetizou contra Josafá, dizendo: por que te aliaste a Acasias? O Senhor destruiu as tuas obras, e os navios que se quebraram e não puderam ir a Tarsis. Olha que importante, não é? Muitas vezes, o caso aqui que nos ensina Josafá, no momento de angústia, de medo, ele clamou ao Senhor, mas esqueceu de perguntar ao Senhor se devia fazer aliança. É isso mesmo, ele não pergunta se ele podia fazer aliança com Acasias, né? E Deus foi muito claro aqui, né? Destruindo as obras. Olha que desperdício de tempo e de dinheiro. Os navios quebraram e não chegaram ao seu fim. Por quê? Não tinha a bênção de Deus. Quanta coisa nós estamos aprendendo, né? Em apenas um capítulo? Pois vamos para o 21. Descansou Josafá com seus pais, foi sepultado na cidade de Davi. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Teve irmãos, filho de Josafá, Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael, Cefatias, todos estes filhos de Josafá, rei de Israel. Seu pai lhe fez muitas dádivas de prata, ouro, coisas preciosas, e ainda de cidade fortificada em Judá. Porém, o reino de Jeorão, por ser este o primogênito, ele sim se assentou ao trono do seu pai. Tendo Jeorão assumido o reinado do seu pai, e havia se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada. É isso mesmo que você ouve. Pense só, né? Já começou fazendo aquilo que não era, né, reto aos olhos do Senhor. Matou todos os seus irmãos, inclusive os príncipes de Israel. Era Jeorão da idade de 32 anos, quando começou a reinar. Reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizera a casa de Acabe. Pois bem, segundo a promessa que ali é feito de lhe dar sempre uma lâmpada aos seus filhos, né? Então, nós vamos ver aqui que Deus não destrói, é isso que fala o versículo 7. Porém, o Senhor não quis destruir a casa de Davi por causa da aliança que ele fizera com Davi. Senão, ó, aqui já acabaria com o reinado de Jeorão, né? E nos dias de Jeorão, revoltaram-se os edomitas. Lembra dos edomitas? O povo de Edom, descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Então eles se revoltaram contra o poder de Judá e constituíram o seu próprio rei, pelo que Jeorão passou adiante com todos os seus chefes, carros com ele, e de noite se levantou e feriu os edomitas, e que cercavam os capitães dos carros. Assim, rebelou Edom para livrar-se do poder de Judá. Também nós podemos ver que até os dias de hoje mesmo se rebelou também Líbina contra Jeorão, porque isso deixara o Senhor Deus dos seus pais, né? Então ele mesmo atraiu para o seu reinado lutas, revoltas, rebelião, né? Por quê? Começou o reinado matando todos os seus irmãos. Olha que violência ele atraiu para os seus dias. Então,
lhe chegou à mão uma carta do profeta Elias, que estava escrito: assim diz o Senhor Deus de Davi teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Josafá teu pai, nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel e induziste a idolatria aos moradores de Jerusalém, segundo a idolatria da casa de Acabe, e também mataste os teus irmãos na casa do teu pai? Achavas tu que eles eram melhores do que tu? Eis que o Senhor te castigará com grande flagelo ao teu povo, e aos teus filhos e às tuas mulheres, e todas as tuas possessões. Tu terás grande enfermidade nas tuas entranhas. Deus foi específico. Enfermidade que aumentará dia após dia, até que saiam das tuas entranhas. Despertou, pois, o Senhor contra Jorão o ânimo dos filisteus e os arábios que estavam do lado dos etíopes. Esses vão subir a Judá e deram ele contra, levaram todos os seus bens e todos aqueles bens que estavam na casa do rei, pois bem, levaram foi tudo, como também os seus filhos, suas mulheres, de modo que não deixou filho algum, senão Jeoacás, o mais moço deles. Depois de tudo isso, o Senhor feriu nas suas entranhas com enfermidade incurável. E aí nós vamos ver que Acasias terminou o seu reinado da pior forma possível, né? Olha só, aumentando esta dia após dia a enfermidade nas entranhas. Ao cabo de 2 anos saíram-lhe as entranhas por causa da enfermidade e morreu com terríveis agonias. E o povo não lhe queimou aromas como fez com seu pai. Ele era da idade de 32 anos. Quando começou a reinar, reinou apenas 8 anos e foi sem deixar saudade. Já ouviu essa expressão? Ela é bíblica. Isso aconteceu com o reinado de Acasias e foi sem deixar de si saudade. Sepultaram ele na casa de Davi, né? Na cidade de Davi, porém não nos sepulcros do rei. E aí os moradores de Jerusalém, em lugar de Jeorão, fizeram o rei Acasias, seu filho mais moço, porque a tropa que viera dos arábios ao arraial tinha matado todos os mais velhos. Assim reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. E era Acasias 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém. Sua mãe, filha de Omri, chamava-se Atalia. Grava bem esse nome. Ele também andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era quem o aconselhava e procedeu iniquamente. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como os da casa de Acabe, porque eles eram os seus conselheiros depois da morte do seu pai. Para a sua perdição foi esses conselhos. Também andou nos conselhos dele, né? Então você percebe aqui que péssimo foi esse reinado. Então ele voltou para Jezreel para curar-se das feridas que fizeram em Ramá, quando pelejou contra Azael, rei da Síria. Ele desceu a Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, para ver Jeorão, filho de Acabe, em Jezreel, porquanto estava doente. Foi da vontade de Deus que Acasias, para a sua ruína, fosse visitar Jorão, porque vindo ele, saiu com Jorão para encontrar-se com Jeú, filho de Nice, a quem o Senhor tinha ungido para desarraigar a casa de Acabe. Lembra dele? Nós já falamos sobre ele lá nos outros livros, né? No livro de Reis e no livro de Samuel. Nós falamos bastante sobre o propósito daqui de vida, propósito de Jeú, que ele vingaria
a casa de Acabe, né? Ao executar Jeú juízo contra a casa de Acabe, achou príncipes de Judá e dos filhos dos irmãos de Acazia que os servia e também os matou. Pois bem, e aí nós vamos ver que vendo Atalia, a mãe de Acazias, que seu filho era morto, olha o que essa mulher vai fazer. Levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. É isso mesmo, ela matou os próprios netos. Mas Jeozabete, filha do rei, tomou Joás, que era filho de Acazias, e o furtou dentre os filhos do rei, os quais matavam, e pôs a sua ama numa câmara interior. Assim, Jeozabete, filha do rei Jorão, mulher do sacerdote Joiada e irmã de Acazia, escondeu de Atalia e ele não foi morto. Joás esteve com ele 6 anos na casa de Deus e Atalia reinou no país, né? Então já tínhamos falado sobre como essa mulher era terrível, né, Atalia. E ela vai ser morta, né, e enfim, Joás vai reinar no trono do seu pai. Deixará por você, Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém, e Deus te abençoe.